Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da disciplina de Esportes Radicais e Aventura. Hoje nós damos seguimento à nossa disciplina, abordando o capítulo que fala sobre impactos socioambientais positivos e negativos na prática de atividades de aventura. Esse capítulo também aborda as questões de segurança dessas práticas, ok? Bom, vamos começar com uma afirmativa do Ministério do Turismo, em 2010, que foi citada por Bernardes, que é o autor do livro que nós utilizamos como referência. Segundo o Ministério do Turismo, a junção entre turismo, esporte e natureza resulta em novos segmentos de negócios, atividades e produtos turísticos. Quais seriam esses segmentos de negócios, essas atividades e esses produtos turísticos? Seriam justamente os esportes radicais e de aventura, o turismo de aventura e o ecoturismo. Como nós vimos no capítulo anterior, esportes radicais e de aventura, eles se diferenciam, não é? Então, os esportes radicais são aqueles que expõem o praticante a um maior grau de risco quanto à sua integridade física. Já os esportes de aventura são esportes adaptados para serem praticados no meio natural, ou criados para serem praticados no ambiente natural. O turismo de aventura relaciona-se ao turismo, a toda a atividade turística que está linkada, que está relacionada à prática dos esportes ou das atividades de aventura. E o ecoturismo, ele é o turismo simples, sem ter esse vínculo com as atividades esportivas ou de aventura, para locais onde há natureza exuberante. Então, o objetivo dos ecoturistas é conhecerem locais aonde a natureza ela está mais preservada, onde ela é mais selvagem. De qualquer forma, se nós formos olhar, se a gente imaginar o ecoturismo nesse local onde nós estamos visualizando esses fiordes com esse lago no meio, se a gente imaginar que as pessoas vão visitar esse local, ou seja, praticar o ecoturismo ali, algum tipo de atividade de aventura vai estar sendo praticado. Seja o hiking, não é? Que é a caminhada aqui no meio natural, ou até mesmo o alpinismo, porque eles vão ter que subir a escalada, não é? Eles vão ter que subir esses cumes, esses fiordes para poderem conhecer o ambiente. Então, o ecoturismo está intrinsecamente relacionado com as práticas de esportes radicais e de aventura. Agora nós vamos assistir a um vídeo que ilustra essa interação entre o ser humano e a natureza com a finalidade de turismo, de aventura, ecoturismo e esportes radicais e de aventura.
De acordo com Bernardes, a interação do homem com a natureza, incentivada pelo turismo de aventura, pelos esportes de aventura, atividades de aventura e o ecoturismo, essa interação traz aspectos positivos e também aspectos negativos. Vamos dar uma olhada agora nos aspectos positivos da interação do homem com a natureza. Segundo Cupeto, as atividades praticadas no meio natural, elas só são consideradas positivas se houver diversificação da atividade econômica do local onde é praticada essas atividades. Então, por exemplo, uma localidade pequena que vive geralmente da subsistência ali do que produz, da própria alimentação, geralmente é produzida por aquela localidade, pelas pessoas daquela localidade. Há uma diversificação da atividade econômica a partir do momento em que ocorre ecoturismo, turismo de aventura, esportes de aventura e esportes radicais nessa região. Ou pelo menos deveria ocorrer. Por quê? Porque passa a aumentar o número de pessoas que vão visitar esses locais que antigamente eram habitados por pouquíssimas pessoas, e com isso abrem novas opções de atividades econômicas. É possível abrir um restaurante, porque para a pequena população que existe ali, que muitas vezes não tem renda suficiente para comer fora, ou no máximo vai comer fora no domingo, há um aumento da procura, já que vai ter um número grande de pessoas quase todos os dias nessa região, explorando, nessa localidade, explorando as atividades relacionadas à natureza. Cupeto também afirma que é necessário o crescimento econômico para caracterizarmos como impacto positivo dessas atividades. Isso está diretamente linkado e relacionado com o tópico anterior. Se há diversificação da atividade econômica, consequentemente haverá o crescimento econômico, principalmente se nós levarmos em consideração que o local realmente é propício e atrativo para esse tipo de segmento de negócio, certo? Então há o crescimento econômico, por quê? Porque passa a rolar mais dinheiro nesse ambiente. Começa a vir dinheiro de pessoas de fora desse local que movimentam. Então, é muito comum quando a gente vai em cidades próximas de grandes centros, aonde nós vamos lá, nós praticamos atividade de aventura, a gente conhece o local e a gente acaba adquirindo os produtos locais. Então, muitas vezes tem lá um doce de leite local, um alimento local, uma lembrancinha local, um artesanato geralmente começa a florescer. Então, são atividades econômicas que não aconteciam antes, que passarão a acontecer e, consequentemente, vão impulsionar o crescimento econômico dessa localidade. Também, em decorrência dos dois tópicos anteriores, ao aumento de nível de emprego nesses locais. Como eu disse antes, anteriormente, quando não se praticava nenhum tipo de atividade relacionada a esporte, a aventura e a ecoturismo nesses locais, as oportunidades de emprego eram escassas. A partir do momento em que eu diversifico a minha atividade econômica, eu passo a ter pousadas, eu passo a ter hotéis, eu passo a ter o mercado que muitas vezes não tinha, porque as próprias pessoas plantavam, cultivavam aquilo que se alimentavam, eu obviamente vou precisar para esse mercado. Vou precisar de pessoas no caixa, vou precisar de uma pessoa para trabalhar no estoque, nos restaurantes eu vou precisar de garçons, eu vou precisar de cozinheiro, nas pousadas e nos hotéis eu vou precisar de camareiras para limpar e organizar os quartos e assim em diante. Então, é um efeito cascata, não é? A diversificação de atividade econômica gera crescimento econômico que acarreta no maior nível de empregabilidade, um maior número de empregos. Além disso, é comum que a infraestrutura básica desses locais eles sofram um upgrade, né? Por exemplo, muitos locais são de difícil acesso, esses locais onde a prática de atividades de aventura ocorrem. E muitas vezes a estrada é de chão, o acesso é difícil por isso, fica lameado na época de chuva.
fica extremamente empoeirado na época de seca, e quando aumenta a procura por esses lugares, quando aumenta a visitação desses lugares, é óbvio que acarreta em, por exemplo, asfaltamento. Então, o acesso ao local fica mais fácil. Infraestrutura básica de um modo geral, se nós formos pensar a chegada de água nesses locais, o saneamento básico, ou seja, o tratamento de esgoto, isso tudo vai impactar diretamente na infraestrutura básica da cidade a partir do momento em que forem atendidas as necessidades de aumento populacional, sejam sazonais, ou seja, por épocas, porque alguns lugares a prática de ecoturismo e atividades de aventura vão ocorrer apenas em determinadas épocas do ano. Por exemplo, Penedo, no estado do Rio de Janeiro, é um local onde ocorrem práticas de ecoturismo e geralmente relacionadas ao inverno. Então, embora durante outras épocas do ano haja visitação a Penedo, que é um local muito bonito, mas no inverno a procura ela aumenta. Então, há necessidade de se adequar à infraestrutura desse local, que antes tinha 1.000, 2.000 habitantes, e passa nesses momentos de pico, onde vai acontecer o ecoturismo, as atividades de aventura, passa para 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. A abordagem de Cupeto deixa muito claro que os benefícios da prática de atividade física de aventura, dos esportes de aventura, do ecoturismo e do turismo de aventura estão relacionados a aspectos econômicos e até mesmo sociais, porque traz benefícios sociais a melhora econômica do local. Mas, basicamente, os benefícios estão relacionados à questão econômica. Porém, Bernardes ressalta que existem aspectos negativos inerentes à prática do ser humano de atividades de aventura, ecoturismo e turismo de aventura. Segundo esse autor, conhecendo os possíveis efeitos e impactos da atividade humana em decorrência das atividades de aventura, podemos prevenir e cuidar para que os efeitos negativos sejam controlados. Eu acho importante nós nos atentarmos ao seguinte, que ele reflete sobre a necessidade de entendermos quais são os impactos negativos do ser humano nesse tipo, interagindo com o ambiente natural, com essa finalidade, com a finalidade de práticas de atividades de aventura e turismo e ecoturismo, para que nós possamos prevenir e cuidar, para que os efeitos negativos sejam controlados, ou seja, os efeitos eles são inevitáveis, os efeitos negativos, certo? Pelo menos na visão de Bernardes. E eu corroboro com essa opinião dele. Todo local que o ser humano ele utiliza, principalmente com a finalidade de ganhar dinheiro, de movimentar capital, ela é sim impactada negativamente em termos ambientais. Nós vamos ver agora um vídeo muito interessante que aborda justamente essa relação do ser humano com a natureza. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you.
How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Quando Bernardes fala dos pontos negativos das práticas de atividades de aventura, esportes de aventura e as variadas formas de turismo relacionadas a elas, ele indica não só um impacto negativo ambiental, mas também econômico e sociocultural. O primeiro tópico que ele cita como negativo nessa interação do ser humano com a natureza buscando as atividades de aventura ou o turismo, diz respeito à civilização, que está entre aspas, não é à toa. A civilização, ela é vista sempre como algo positivo. Porém, se nós imaginarmos que locais, muitas vezes muito pequenos, cidades muito pequenas, lugarejos muito pequenos, onde são praticadas essas atividades, eles acabam sendo superpopulados com muita rapidez. E isso traz inúmeros problemas, principalmente com relação à infraestrutura para esses locais. Porque imagina, um local que tem 500 habitantes, 1000 habitantes, de repente, num pequeno espaço de tempo, ele é tomado por milhares de pessoas que passam a ocupar ali, mesmo que de maneira transitória, aquela cidade. Há todo um problema de infraestrutura com relação à utilização de água, o esgoto costuma não dar vazão para esse número de pessoas. Então, existe o problema da civilização acelerada, eu diria, não só da civilização, mas da civilização acelerada. Ele cita, inclusive, como exemplo, o Cancún, que é um paraíso, né, uma ilha paradisíaca, e ele indica que em 1970, Cancún tinha apenas 500 habitantes. 20 anos depois, em 1990, já havia mais de 300 mil habitantes em Cancún. E todos nós sabemos que Cancún é um ponto turístico de muito apelo, não é? Até mesmo para a prática de esportes de aventura, como surf, kitesurf, principalmente os relacionados à água por conta do mar azul cristalino que está ilustrado na foto aí. Uma outra questão negativa apontada por Bernardes está relacionada aos impactos ambientais. Quando o ser humano, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando o humano começa a povoar e começa a sobrecarregar, digamos assim, o ambiente, ele expõe o local à erosão, a lixo e outros fatores que nós vamos ver numa tabela um pouco mais para frente. Além disso, há também os dramas sociais. Ele cita o tráfico de drogas, que sempre acontece em locais onde há pessoas com poder aquisitivo ali para adquirir as drogas, e é um problema de todos os centros mais urbanizados. Não é? A mesma coisa constitui a prostituição e a prostituição infantil, que é pior ainda. Não é? Então, esses problemas, esses dramas sociais também acabam sendo vividos nesses locais que, antes de serem explorados para esse tipo de prática, isso era inexistente. Agora, seria uma parte em que nós abordaríamos o tópico 19.1.5, que fala de prevenção de acidentes e segurança na prática de atividades de aventura. Porém, esse vai ser o trabalho de vocês. Então, nós não vamos nos aprofundar nessa parte e depois eu posto para vocês o trabalho que deve ser feito. Agora, nós nos aprofundaremos nos impactos ambientais que são decorrentes da prática de atividades e esportes de aventura na natureza. Bom, vocês estão vendo aí, vai aparecer uma tabela, não é? Onde a gente tem na primeira coluna os agentes de impacto, na segunda coluna os efeitos potenciais e
na terceira coluna, os impactos potenciais, ok? Então, a o primeiro agente de impacto que nós vamos refletir sobre seriam as trilhas pedonais, são as trilhas a pés, quando as pessoas vão andando. O famoso hiking, trekking, não é? São atividades onde nós vamos caminhando pelo meio natural para vislumbrarmos natureza, conhecermos a região. E qual o efeito potencial que fazer o trekking ou o hiking tem? Seria o pisoteio e compactação do solo. Tanto é que nós podemos notar que isso ocorre mesmo, quem já fez trekking, trilha, né, a popular trilha, já notou que no local onde nós vamos passando não tem grama. A grama já foi compactada e ela já foi ali, ela acabou, naquele local ela não nasce mais. Então fica aquele caminho sem grama por onde acaba que todo mundo trilha, que é o ideal trilhar por ali justamente para não matar mais grama ao redor, certo? O impacto potencial disso é uma alteração estética da paisagem. Com certeza, um campo verde, uma área totalmente verde, seria muito mais atrativa esteticamente do que uma área com pedaços onde a grama foi removida. As trilhas equestres, que também são muito comuns, as trilhas com animais, com cavalos, né? O efeito potencial de utilizar-se de cavalo para esse tipo de prática é a remoção da cobertura vegetal. E aí, se nós imaginarmos que o ser humano passando por um terreno, por um solo, ele consegue compactar o solo, ele consegue remover a cobertura vegetal, imagina um cavalo que é muito pesado e ainda tem o peso de um humano em cima dele, não é? E o impacto potencial, além da alteração estética, é o aumento da sensibilidade à erosão. A grama, né, o verde, ele serve como uma proteção para a areia, aquela parte de baixo, ela fica protegida por esse impacto, não é, dos pés, no caso aqui dos cascos do cavalo, e até mesmo da chuva, principalmente. E quando não há essa cobertura vegetal, o risco de erosão é muito maior. É como se a terra acabasse ficando um pouco aerada nessas partes, ela fica menos compactada. E isso vai acabar deixando esse local mais sensível à erosão. A utilização de carros ou caminhonetes na prática de aventura. Isso ocorre muito, existem ralis, não é, que são disputados em locais que pelo menos passam, em um trecho desse rally ele é disputado em ambientes naturais. Então o que acarreta? Acarreta a liberação de gases de combustão, então os gases do carro e das caminhonetes, que seja, eles são liberados no ar e com isso ocorre o potencial, pode acontecer, a eliminação de alguns habitats, principalmente habitats relacionados a pássaros. Uma vez que o céu fica poluído, aquele local passa a não ser mais agradável, passa a não ser mais sustentável para muitas espécies de pássaros. Não só de pássaros, mas principalmente os pássaros por serem animais que voam, que utilizam do espaço aéreo para se locomover. A utilização de barcos a motor, para nós é menos comum, mas existe sim a prática de utilizar barcos para a prática de aventura, principalmente para o ecoturismo, não é? As pessoas vão de barco para conhecer regiões que não são acessíveis a pé, ou que são acessíveis a pé, mas que a visão, a vista é mais bonita do barco. Então, o efeito potencial é o ruído. Os barcos a motor, eles normalmente são barulhentos, não é? E o impacto potencial é a deteriorização da água. Claro, o barco vai se locomover pela água, então toda a sujeira, todo o óleo do motor do barco, ele acaba entrando em contato com a água e, claro, diminuindo a qualidade dessa água. E a perturbação da fauna e da flora. Os animais, pelo barulho, não é? No caso, a fauna, eles são afetados pelo barulho e também pela deteriorização da água. Os peixes, por exemplo, eles são muito afetados por conta do óleo derramado desses barcos.
mesmo quando não há um derrame acidental, mas esses barcos acabam deixando vestígios de óleo, de alguns produtos e também até mesmo do lixo produzido pelo humano, né? Acaba deixando cair uma garrafa ou jogando propositadamente mesmo, e também da flora, que é a vegetação ao redor. Dando continuidade na interpretação da tabela apresentada por Bernardes, o próximo agente de impacto que ele cita é o lixo. E o lixo certamente é um dos maiores causadores de impacto ambiental que o homem acaba acarretando quando ele vai praticar a atividade de aventura, o esporte de aventura ou as atividades turísticas relacionadas a eles. E nós vamos ver que o efeito potencial do lixo, ele vai desde da terra, a água e até ao ar, ou seja, toda a contaminação de todo o ambiente o ser humano é capaz de acarretar. Então, os efeitos potenciais do lixo são, obviamente, a deterioração da paisagem. Você vai para um local natural, onde você deseja ver fauna, flora, e de repente você começa a se deparar com lixos, com garrafas, com pacotes de biscoito. Isso não é o que você espera quando você se dispõe a fazer uma caminhada, uma prática de aventura na natureza, obviamente. A alteração da acidez da água, quando o lixo ele é jogado na água, então uma garrafa plástica, um saco mesmo de biscoito, de algum alimento, quando ele é dispensado, muitas vezes sem querer, ele cai, ele voa na água, mas muitas vezes nós sabemos também que muitos seres humanos não se preocupam com essa questão ambiental e é jogado, descartado propositadamente. E a contaminação de aquíferos. Aquíferos são os seres que vivem na água. Os impactos potenciais são a alteração estética da paisagem, como eu já disse, isso é óbvio, a contaminação do solo, porque você deixa ali o plástico, ele demora, por exemplo, mais de 100 anos para ele se desfazer, para ele realmente deteriorar. Então, durante todo esse tempo que o plástico está ali, o plástico é repleto de substâncias químicas que vai contaminando o solo. Quanto mais plástico, maior a contaminação. E o mesmo acontece com a água. A quantidade de plástico, nós vamos ver daqui a pouquinho, a quantidade de plástico que o ser humano consome e que ele descarta na natureza é absurdo. E o plástico, como eu já disse, ele tem várias substâncias tóxicas, dentre elas o mercúrio, que contamina a água, trazendo problemas para as espécies que ali habitam. Além desse problema do lixo e dos outros que foram citados, temos o problema da descarga de efluentes. A descarga de lixo, obviamente, a deterioração da paisagem, a qualidade estética da paisagem ela cai, e óbvio, há o mau cheiro, alteração estética da paisagem e interferência na fauna e na flora, justamente pela questão da contaminação da água e do solo, como eu disse anteriormente. A descarga de efluentes é o lixo diretamente jogado. O lixo no tópico anterior estava mais relacionado ao lixo que cada um carrega, e a descarga de efluentes muito mais relacionada à descarga do esgoto que é utilizado. De alguma forma, nós temos, quando ocorre essa superpopulação, que a gente já citou anteriormente, isso acaba acarretando nesse tipo de problema me fugiu a palavra, do esgoto, do tratamento de esgoto. Muitas vezes não consegue se acompanhar essa evolução muito rápida, esse público crescente, a rede de esgoto não consegue acompanhar e acaba sendo descartada de maneira incorreta esse lixo. Há também a questão do vandalismo. Isso beira o absurdo, mas ocorre. Muitas vezes o impacto ambiental do ser humano ele é totalmente proposital. E a isso se dá o nome de vandalismo. O efeito potencial do vandalismo é a remoção de atrativos naturais. Por exemplo, tem pessoas que vão para o meio natural e eles quebram árvores, destroem árvores, vão lá e escrevem seus nomes nas árvores, por exemplo. Isso é muito comum a gente ver, não é? Arranca flores
para levar de lembrança, de recordação, e isso vai impactar diretamente na natureza, além da interrupção de processos naturais. A interrupção de processos naturais é muito sério. Por exemplo, se todo mundo que for fazer atividade de aventura ou esporte de aventura num determinado meio natural e for levar uma flor para casa daquele local, em pouquíssimo tempo não vai ter mais flores ali, vocês não concordam? É meio óbvio. Então há interrupção dos processos naturais. Os impactos potenciais são alteração estética da paisagem, o que é óbvio que o vandalismo vai acarretar, a interferência na fauna e na flora, porque quando você tira as flores, como eu citei de exemplo anteriormente, vai ter algumas espécies que vão ser impactadas por aquela flor não estar ali. Elas muitas vezes se alimentavam daquele tipo de folhagem e passa a não ter mais o alimento que eles precisam. Além da perturbação dos visitantes, das pessoas que estão ali para realmente usufruir das atividades e das práticas de aventura. O último agente de impacto citado é a construção de edifícios. Qualquer tipo de edificação, ok? Não é prédio, é edificação. Construiu uma pousada, construiu uma lanchonete. Esse agente de impacto vai acarretar na remoção da cobertura vegetal, obviamente, não é para poder construir esse edifício, na eliminação de habitat, na liberação de tóxicos e no ruído. A gente sabe o quanto que obras são ruidosas, não é? Todo mundo já vivenciou isso, um vizinho, alguém que fez uma obra e esse ruído, esse barulho é muito incômodo. Imagina para a natureza, que é um local onde os seres estão acostumados com muito silêncio. E os impactos potenciais são alteração estética da paisagem, aumento da sensibilidade à erosão, justamente por tirarmos muita da proteção do solo, a queda da qualidade do ar e o estresse da fauna e da flora. Nos encaminhamos agora para o final da nossa aula e para que a reflexão sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente ela seja feita por vocês, que estimule essa reflexão após essa aula, eu trouxe algumas imagens para que a gente possa ver o quão dura é a realidade do impacto ambiental do ser humano na natureza. Essa imagem, obviamente retirada do fundo do mar, nós vemos um peixe nadando em meio a vários, dezenas de pneus. Se uma garrafa plástica demora 100 anos para se deteriorar, imagina um pneu no fundo da água, no fundo do oceano, quanto tempo vai demorar para isso ser eliminado pela natureza e o quanto que isso contamina tanto a água quanto o solo aonde ele está encostado. Essa segunda imagem retrata uma tartaruga comendo um plástico e nós vamos ver numa figura mais à frente que tipo de problema isso traz. Essa imagem ela tem mais cara de uma ilustração, não é, de algo feito, manipulado no computador, do que de uma foto mesmo, mas representa a realidade dos mares e dos oceanos. Essa foto, por si só, já é impressionante, mas o motivo da morte dessa baleia, essa baleia foi encontrada morta nesse local, e o motivo da morte dessa baleia é que foi encontrado no estômago dela mais de 100 toneladas de lixo humano no estômago. E isso, obviamente, a envenenou e levou à morte dela. Então, um animal gigantesco como uma baleia morre por conta do lixo que nós jogamos nos mares. Essa imagem é de um animal também morto, com o que parece ser uma rede ou uma corda presa no pescoço. Provavelmente ele morreu sufocado por essa corda. Aqui, lembra-se que eu falei que a gente veria uma imagem que mostraria o quão impactante é para a tartaruga comer o lixo, aquele plástico?
Isso é uma tartaruga que foi encontrada morta. Eles abriram a tartaruga e dentro dela vejam a quantidade de lixo humano que existe. Porque esses animais, eles veem essas coisas flutuando, esses objetos flutuando no mar e acham que é comida, que são pequenos organismos, que são pedaços de folhas, e eles vão e claramente comem. Veja, tem desde copinho plástico lá dentro, até alguma coisa ali com fazendo uma péssima propaganda para Coca-Cola. Então, esse animal ingeriu de tudo até morrer envenenado por esses objetos. A foto da direita é impressionante. Isso é uma tartaruga que ficou deformada, porque quando ela ainda era pequena, esse plástico agarrou no corpo dela, ela foi crescendo, o plástico foi moldando o corpo dela e ela ficou deformada dessa forma por conta desse plástico resistente que estava envolvendo o corpo dela. Muito triste, imagina o quanto de dor esse animal sentiu ao longo de toda a vida, com todos os seus órgãos, suas estruturas sendo esmagadas, compactadas por esse plástico, e é realmente algo que, a meu ver, é simplesmente impressionante. Essa imagem é uma ilustração, obviamente, ela representa um feto feito de vários lixos do oceano, e a intenção de quem bolou essa imagem foi trazer a reflexão sobre o quanto nós mesmos humanos estamos nos contaminando com o mercúrio. Você vê que o fetozinho ali está até com a cor do mercúrio, né, mais avermelhado, mais enferrujado. E por quê? Porque nós, hoje em dia, nós estamos consumindo uma quantidade muito alta de mercúrio, que é tóxica para o nosso organismo. Por quê? Porque nós nos alimentamos dos animais que vivem na água. E aí, esses animais que estão expostos a esse plástico, ao plástico que é muito rico, digamos assim, nesse produto, e acarreta que nós comemos esse peixe, ou esse outro ser, pode ser um polvo, né? Nós comemos esses animais e esse mercúrio que foi absorvido por eles passa, obviamente, para o nosso corpo. Então, não é só uma questão de se preocupar com os animais, com a fauna, com a flora. É uma questão de nos preocuparmos conosco, com a nossa saúde. Há estudos que indicam que é justamente a ingestão desse tipo de produto indiretamente, desse tipo de veneno para o nosso corpo, nesse caso aqui simbolizado pelo mercúrio, que está nos levando a altos índices de doenças, principalmente o câncer. Bom, finalmente eu trago dois dados que são realmente preocupantes. 8 milhões de toneladas de lixo são jogadas no mar por ano. E quando a gente pensa nisso, é claro que grandes empresas, elas são responsáveis por produzir muito lixo, mas se não mudarmos os nossos hábitos individualmente, se cada um de nós não começar a se preocupar com o seu próprio lixo, para onde está indo o seu lixo, a forma que nós estamos descartando os nossos lixos, principalmente quando estamos próximos ao ambiente natural, não é? A previsão dos cientistas é que em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Imaginem a quantidade de peixes que existem nos oceanos. Em 2050, isso é daqui a 30 anos, nós estaremos vivos, nós presenciaremos isso, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Fica aí a reflexão para que nós possamos agir de uma maneira mais consciente, principalmente com relação ao nosso lixo, mas com a natureza como um todo, ao modo de tratar o meio ambiente como um todo. Finalizo nossa aula de hoje com uma frase de Victor Hugo que afirma que é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Sem dúvidas, a natureza vem nos dando sinais há muito tempo de que ela já está saturada do quanto nós exploramos indevidamente os seus recursos e nós não temos escutado. Um abraço, até a semana que vem.